queremos saudar a todos os nossos amados irmãos com a paz do Senhor e dizer da nossa gratidão em ter você que já é o nosso assinante aqui do canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco. Você que já está conosco, nossa gratidão pelo seu apoio e também por suas orações. E também dizer a você que está passando aqui, quem sabe pela primeira vez, está chegando ao nosso canal e pedir que você também esteja conosco. Nós temos aqui a honra de poder transmitir a palavra do Senhor e fazer com que a educação cristã, e em especial o que diz respeito à Escola Bíblica Dominical, possa se expandir para que muitas outras pessoas possam ser edificadas pela palavra do Senhor. E chegamos hoje na lição de número 10, já estamos chegando ao final de mais um trimestre. E o tema desta lição é a intercessão pelos Efésios. Nós vamos ver então a oração que Paulo fez pelos crentes de Éfeso, baseado em Efésios capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo de número 21. Uma oração tão formidável que por alguns expositores é chamada de a oração mais ousada da Bíblia. Um certo expositor bíblico chega a dizer que se essa oração não estivesse na Bíblia, poucas pessoas ousariam fazê-la. Então, eu recomendo que você, neste momento, abra a sua Bíblia e leia Efésios capítulo 3, dos versículos 14 até o versículo de número 21. Para nós, irmãos, o comentarista vai dizer na nossa lição que esta lição é uma daquelas que devemos desafiar os nossos alunos a praticar. É uma lição de experiência prática, a oração, a intercessão, o clamor a Deus em favor de outra pessoa. E o que nos chama a atenção é que Paulo sempre está orando nessas cartas de prisão. Se não vejamos, Filipenses, nós já vimos em Efésios capítulo 2, 3, versículo 14, quando Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos, ou seja, Paulo agora vai orar. Filipenses capítulo 1, versículo 4, nós vamos encontrar também Paulo orando. Ele diz assim: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas orações, no plural, ou seja, Paulo preso também ora pelos filipenses. Colossenses capítulo 1, versículo 9, por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. E ainda, Filemão, capítulo 1, versículo 4, graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de vós nas minhas orações. Ou seja, nas 4 cartas, denominadas cartas de prisão, Paulo, meus amados irmãos, ele sai da exposição e vai para a oração. Oh, que coisa gloriosa! Ele é como se, como diz John Stott, é como se ele pegasse a pena e colocasse no tinteiro e o joelho no chão. Oh, meus amados irmãos, que coisa gloriosa! John Stott vai dizer que assim como Jesus fazia, ou seja, Jesus molhava a semente dos seus ensinos com o orvalho da oração. Glória a Deus! Nós, enquanto professores de escola dominical, não podemos abrir mão desse princípio bíblico da intercessão. Não somente enquanto professores, mas enquanto líder, enquanto pai. Este momento que a nossa nação passa, o mundo passa, clama por pessoas que possam não somente ser pessoas boas de Bíblia, mas também pessoas que vão clamar a Deus em favor da nossa nação, dos seus alunos, dos nossos filhos. O mundo precisa de intercessores. Pastor Hernandes Dias Lopes, em um livreto muito curto, pequeno, um livro que você lê numa sentada, intitulado Homens de Oração, ele vai dizer que Paulo alcançou o ponto mais alto de sua teologia em suas orações. Ele ainda diz nesse livro que um santo de joelho, ele enxerga mais longe do que um filósofo na ponta de pé. Meus amados irmãos, que coisa gloriosa. Ele diz também uma coisa muito interessante e é importante que nós possamos conhecer, que Paulo não tinha somente a mente iluminada pela palavra, mas também ele tinha um coração flamejando em chamas por meio da oração. Portanto, meus queridos, que nós possamos fazer como Paulo. Paulo estava preso, Paulo estava em algemas, mas ele não abriu mão. Ele sabia que nenhuma algema, nenhuma cadeia pode prender um homem de orar. E Paulo então faz isso para a nossa experiência. O primeiro tópico da nossa lição, corroborados com o poder do Espírito, tem 3 divisões: as riquezas da sua glória, fortalecidos com poder e habitados por Cristo. Esse tópico tem como objetivo refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Paulo começa dizendo assim: por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Paulo tem uma causa de oração, e ele vai apresentar esta causa
Paulo também, ele apresenta a forma que ele podia orar, né? Mesmo preso, de alguma maneira ele encontrou um método, uma forma de se ajoelhar. Não há na Bíblia uma normatização de como nós devemos orar, se em pé, se de joelho. Não, a Bíblia cita vários exemplos, mas sem dúvida alguma, a história nos mostra que os grandes homens de Deus gastaram horas e horas em intensa oração, buscando ao Senhor de joelho, e isso, sem dúvida alguma, pode servir para todos nós. Sendo assim, meus amados irmãos, Paulo diz assim, no versículo seguinte, para que segundo, Efésios capítulo 3 e verso 16, ele vai mostrar os propósitos da sua oração. Paulo, meus amados irmãos, ele apresenta nesta oração basicamente 3 propósitos. Primeiro, fortalecimento para que os crentes de Éfeso fossem fortalecidos pelo poder, também para que eles pudessem desfrutar da plenitude da presença de Cristo, para que eles pudessem ter um intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual. Oh, glória a Jesus! Paulo, ele orava, não era por coisas materiais. Uma coisa que me chama muita atenção é que Paulo está preso. Paulo podia pedir a Deus, ou pedir que os irmãos orassem, intercedessem, para que ele pudesse estar livre. Mas naquele momento, Paulo tinha uma causa maior. Paulo tinha um clamor que era superior, era transcendente aos bens materiais, às circunstâncias materiais. Por isso ele se punha de joelho e clamava ao Senhor. Paulo, então, ele diz assim, olha que coisa interessante. Paulo diz, para que segundo as riquezas da sua glória. Paulo começa, então, dizendo que ele está orando e ele vai fazer um pedido. E o pedido que ele faz para Deus, ele enxerga Deus não como um ser mesquinho, pobre, que não tem recursos. Ele ora baseado nas riquezas da sua glória. Paulo, meus amados irmãos, já tinha feito ou falado dessas riquezas em Efésios capítulo 2, versículo 4, quando ele fala que Deus é riquíssimo em misericórdia. Também em Efésios capítulo 3, versículo 8, quando ele fala das riquezas incompreensíveis de Cristo, de acordo com a riqueza da sua glória, dá-nos a entender que não é algo mesquinho e nem limitado. A medida da bênção é de acordo com as posses do abençoador. Olha que coisa interessante. Quando Paulo vai orar, ele começa a orar dizendo assim, Senhor, eu vou me apresentar diante do Senhor de acordo com as riquezas da sua glória. Ora, e se esse abençoador é o próprio Deus, a fonte de toda a bênção, a fonte de toda a riqueza. Por isso que essa ousadia que Paulo vai demonstrar nos seus pedidos subsequentes, dá-nos a entender por que ele pediu assim. O parâmetro da bênção que Paulo ora é medido pela riqueza de um Deus Todo-Poderoso. Donald Stanton vai dizer assim, essas riquezas, pois, indicam tudo quanto Deus possui e é. Ou seja, aquilo que ele transmite aos homens, visando o benefício destes. O parâmetro da bênção é de acordo com o que Deus é e de acordo com aquilo que Deus tem. Portanto, é um parâmetro insondável, é um parâmetro incompreensível, como Paulo muito bem fala em Efésios capítulo 3, versículo 8. E ele continua dizendo, para que segundo as riquezas da sua glória, primeira coisa, vos conceda que sejais corroborados com poder. Glória a Jesus. Por isso, meus amados irmãos, Paulo sabia, corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. De onde vem o nosso segundo tópico, fortalecidos com poder. Paulo sabia que sem o fortalecimento do Espírito Santo, os crentes de Éfeso não poderiam suportar. É interessante, irmãos, que no versículo 13 do capítulo 3, um versículo antes da nossa leitura bíblica devocional, os crentes parecem estar entristecidos, desanimados. Por quê? Porque Paulo estava preso. E eles achavam, começavam a entender que parece que aquele evangelho de alguém que estava preso não era um evangelho tão poderoso. Estavam desanimando. Paulo vai dizer, não desanimem por conta das minhas prisões. E Paulo vai dizer assim, por causa disso, eu me ponho de joelho. A oração de Paulo tinha um motivo próprio, particular, que era a tristeza e o enfraquecimento dos efésios, mas sobretudo que era para que tudo aquilo que ele tinha recebido de Deus pudesse ser vivenciado pelos crentes de Éfeso. E ele diz assim, que esse Espírito pode fortalecer vocês no homem interior. Ou seja, corroborados no homem interior é vestir-se com toda a armadura de Deus e ser fortalecido nesse homem que representa o meu verdadeiro eu. O pastor, o comentário bíblico de Beacon vai dizer assim, que todo o meu ser se efetiva aí. As ações seguintes
que Paulo vai pedir que os efésios vivenciem dependerão desse fortalecimento do homem interior. Ou seja, como Paulo vai falar, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se fortalece dia a dia. Nós precisamos desse fortalecimento diário. Não é uma medicação em dose única que vai surtir efeito para o resto da vida. Esse fortalecimento no homem interior é algo que precisa acontecer diariamente, e por isso que nós devemos ir para a fonte, que é o próprio Deus. Paulo também vai falar isso na própria carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10, quando ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, para que nós possamos viver, superar, vencer os desafios, inclusive as dificuldades que Paulo vivia, ele estava preso, é preciso que este nosso homem interior possa estar fortalecido. E também Paulo diz, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Paulo roga também para que os crentes de Éfeso pudessem ser a habitação permanente da presença de Cristo. Percebam que para que Cristo habite pela fé, no versículo 3, 17 do capítulo 3, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A palavra que Paulo usa, quando ele fala para que Cristo habite, não é uma palavra que indica, porque os crentes de Éfeso já possuíam o Espírito Santo, já possuíam a presença de Jesus em si, mas Paulo está dizendo, meus amados irmãos, que essa habitação tem que ser algo contínuo, ininterrupto. Essa expressão dá ideia na linguagem grega, não de uma pernoite, de um viajante que vai, de repente, em uma hospedagem e paga para que pudesse passar uma noite ali, no dia seguinte segue viagem, ou seja, uma residência limitada, provisória, né? Que ele não tem direito de propriedade, não. Quando Paulo diz assim, para que Cristo habite pela fé, esse termo habitar dá a ideia de um dono da casa, aquele que tem todas as chaves. Quando Cristo habita em nós, ele tem todas as chaves. Ele possui, não existe uma área que ele não tenha liberdade para agir. Quando Cristo habita pela fé em nossas vidas, ele possui e toma conta de todos os recônditos, de todos os cômodos da casa. E aí, era esta oração que Paulo fazia, que Cristo habitasse pela fé na vida dos irmãos ali em Éfeso. Pastor René Cabral, em seu comentário bíblico de Efésios, diz assim: não é estar perto ou estar de lado, mas dentro de nós. Não é habitar temporariamente, como alguém que aluga um quarto na casa e desconhece o restante, mas é habitar no sentido pleno, ter todas as chaves de cada cômodo. Oh, meus amados irmãos, por isso que Paulo pedia que Deus, que Cristo habitasse pela fé nos crentes de Éfeso. Portanto, nós fechamos esse tópico dizendo o seguinte: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguirem vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Portanto, meus queridos, que isso aconteça conosco, que nós possamos ser fortalecidos com esse poder no nosso homem interior e que também Cristo habite pela fé plenamente em nossos corações. Com isso chegamos ao nosso segundo tópico, né? Que traz-nos como tema arraigados e fundados em amor. 3 subtópicos também: o amor à virtude cristã, o segundo, arraigados e fundados em amor, e o terceiro, a intensidade do amor de Cristo. Ou esse tópico tem a intenção de destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Percebam, Paulo está orando. Estes tópicos são todos decorrência da oração que Paulo faz para que isso aconteça e seja uma realidade nos crentes de Éfeso. E percebam, não somente nos crentes de Éfeso, porque note, a carta aos Efésios, como nós já estudamos na lição 1, é uma carta circular. Portanto, Paulo está preso, mas ele ora e aquela oração abençoa a própria vida dele. Depois também vai abençoar os crentes de Éfeso. Em consequência, todas as demais regiões que estariam sendo abençoadas por aquela carta, por se tratar de uma carta circular, e ainda a todos nós de uma forma indistinta que estamos sendo alcançados pela palavra de Paulo. Por isso que Paulo, ele dizia para os crentes: não estejam tristes porque eu estou preso, né? A minha prisão resulta em libertação de vocês. Muito bem. Arraigados e fundados em amor. Primeiro subtópico, o amor à virtude cristã. Paulo diz em Efésios capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite pela fé, primeiro pedido, no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar sobre o fruto do Espírito. E o apóstolo São Paulo vai dizer que o fruto do Espírito é o amor,
E aí vai destacar as demais características do fruto do Espírito. Mas os expositores, eles sempre são quase que unânimes em dizer que a principal característica do fruto do Espírito é o amor e que deste se desdobram todas as demais características. Eu estava lendo o comentarista que ele disse o seguinte: o gozo, que é a alegria, é o amor obedecendo com alegria. A paz é o amor repousando. A longanimidade é o amor sofrendo. A benignidade é o amor mostrando compaixão. A bondade é o amor agindo. A fé é o amor confiando. A mansidão é o amor suportando. E a temperança é o amor controlando. Que coisa gloriosa. Ou seja, tudo isso é em decorrência do amor. Paulo vai dizer isso de forma magistral em 1 Coríntios capítulo 13, que é o texto que mais expressa com maior precisão sobre as características do amor. Sendo assim, o amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes cristãs. É interessante, meus amados irmãos, que todos nós conhecemos, sem dúvida alguma, o textuário da leitura bíblica, ou da Bíblia, que é João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Percebam, João 3,16, Deus amou o mundo. Agora veja o que está escrito em 1 João, capítulo 3 e versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Portanto, João 3,16 fala do aspecto do amor de Deus e também do aspecto do amor de Cristo. E aqui em 1 João 3,16 fala que assim como o parâmetro é o próprio Deus, é o próprio Cristo, e nós devemos seguir esse exemplo. Portanto, o amor é a virtude da fé cristã. Arraigados e fundados em amor, o segundo subtópico. O amor, como já dissemos, é o solo que devemos crescer e a fundação na qual devemos estar alicerçados. John Stott volta a dizer que ambas as metáforas, tanto a metáfora do arraigados ou enraizados, como a metáfora do fundados ou alicerçados, mostram então, enfatizam a profundidade deste amor e não algo superficial. Olha, irmãos, ou seja, estar arraigados e fundados de amor, e no amor fala que nós devemos estar com uma vivência no amor de forma profunda, tanto com raízes firmes, quanto com alicerces fundados. Onde Cristo habita, o amor se torna uma realidade. Um amor profundo, com raiz de uma árvore frondosa e firme, com as bases de um edifício bem edificado. O amor que se materializa em ação. É o que mais a Bíblia exorta. 1 João capítulo 3 e versículo 18. Meus filhinhos, não amemos apenas de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O terceiro subtópico vai agora mostrar um outro parâmetro, né, do amor. Quando diz assim o santo escritor: para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Esse termo conhecer, para poder perfeitamente compreender, não compreender no sentido de conhecer intelectualmente, mas conhecer com experiência. É interessante que Strong vai dizer no seu dicionário que essa palavra conhecer fala de uma íntima comunhão relacional. E essa palavra conhecer está intimamente ligada com, por exemplo, Mateus capítulo 1 e versículo 25, quando a Bíblia diz que José não conheceu Maria, que era sua esposa, e esse termo conhecer dá a ideia de relacionamento íntimo. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, para poderes perfeitamente compreender, está denotando um conhecimento experimental e não algo apenas no campo intelectual. Sendo assim, meus amados irmãos, o terceiro subtópico, a intensidade do amor de Cristo. Nós estamos estudando sobre arraigados e fundados de amor. E agora Paulo vai falar mais uma vez do padrão de amor, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O padrão do amor apresentado por Paulo continua sendo a pessoa de Jesus Cristo. E é interessante, meus amados irmãos, que ele fala sobre largura, comprimento, altura e profundidade. Um certo expositor vai dizer que é o amor em 4 dimensões, em 4D. Né? E nesse contexto de altura, largura, comprimento e profundidade, vai dizer um certo expositor que esse amor ele é suficientemente abrangente para alcançar a todo mundo e ainda mais do que isso. Segundo, ele é suficientemente longo,
para levar tanto os gentios como os judeus aos lugares celestiais em Cristo. Ele ainda é suficientemente profundo para resgatar as pessoas da degradação do pecado e das amarras do próprio Satanás. E ele é suficientemente abrangente ao ponto de se estender de eternidade a eternidade. Olha, irmãos, que amor glorioso é esse de Cristo Jesus. Eu gostaria de fechar esse tópico citando uma canção muito antiga de Luiz de Carvalho, que é um dos cantores mais conhecidos da nossa comunidade pentecostal. Né? Se os mares todos fossem tintas e o céu sem fim fosse papel, se as hastes de todas as árvores fossem pena e se todos os homens fossem escrivães, nem mesmo assim o amor seria descrito em todo o seu fulgor. Oh, maravilha deslumbrante, esse eternal amor. Ou seja, ele é alto, ele é largo, ele é comprido, ele é profundo. O amor de Cristo, como padrão para o amor que devemos exercitar, é um amor incompreensível, mas que nós devemos compreender no sentido de experimentar, porque realmente excede a todo entendimento. Com isso chegamos ao nosso terceiro tópico, nessa lição tão gloriosa que apresenta a intercessão de Paulo pelos Efésios, ou seja, aquilo que ele pede para que os crentes de Éfeso pudessem vivenciar. Terceiro tópico, a bênção de Deus excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas, o convite para a adoração, a glória devida a Deus. Nesse tópico temos o objetivo de conscientizar que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Interessante, meus amados irmãos, que é impossível pedir demais a Deus. Paulo já estava fazendo um pedido ousado. Veja só, Paulo está pedindo para que Cristo habite pela fé permanentemente no coração dos crentes. Paulo está pedindo que os crentes fossem arraigados e alicerçados no amor. Paulo está fazendo pedidos extraordinários. Paulo está pedindo para que os crentes de Éfeso pudessem ser cheios de toda a plenitude de Deus, o que nós conhecemos como pleroma, toda a glória de Deus. E quando alguém está pensando, ora, Paulo, será que ele está como quem variando, né? Perdendo o senso de realidade? Como é que Paulo pode pedir coisas tão profundas? E quando a gente pensa que Paulo vai arrefecer na sua oração, Paulo mostra que o que ele está pedindo é muito menos daquilo que Deus pode fazer. E ele diz, o que eu acabei de pedir, não se preocupem. Quando eu comecei a minha oração, eu falei que eu estava fazendo essa oração baseado nas riquezas da glória dele. E agora Paulo diz de forma maestral, ele é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Que poder é este que operou em nós? Paulo está dizendo, o poder que opera em nós é o poder que nos fez de inimigos de Deus para amigos de Deus, de estrangeiros e forasteiros para a família de Deus. Paulo está dizendo, este poder, se esse poder está operando em vocês, não se preocupem, esse Deus é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. É impossível pedir demais a Deus, pois a sua capacidade de dar é muito maior que a nossa capacidade de pedir ou até mesmo de imaginar. É claro que esse texto não visa encorajar que nós vamos agora fazer orações descabidas e achar que Deus está ali para fazer atender todos os meus caprichos, não. O que Paulo está dizendo é que se esse poder de Deus opera em nós vamos saber orar com prudência. Nós vamos saber orar de acordo com a vontade de Deus. E quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus, pode ter certeza que estas orações terão as suas respostas. Paulo diz assim, muito mais abundantemente, é muito mais na quantidade e muito mais na qualidade. Então, meus amados irmãos, Deus fará por nós não somente aquilo que nós pedimos ou desejamos em oração, como também muito mais do que a nossa imaginação pode alcançar. Com isso, Paulo agora convida-nos. Ora, se esse Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, se esse Deus tem todos esses recursos que Paulo vem descrevendo no capítulo 1, 2 e 3 deste livro, dessa carta aos Efésios,
Paulo agora, meu irmão, não tem outra alternativa, senão em romper e convidar-nos a adorar a Deus. O tópico segundo, o subtópico segundo, o convite à oração. A esse, Efésios 13, 21, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Sempre que o apóstolo Paulo, é muito interessante isso, sempre que o apóstolo Paulo ele vai fazendo as suas exposições, vai fazendo as suas orações, de repente Paulo começa, irrompe naquilo que nós chamamos de doxologia, em oração. Ele vai se aprofundando. Ele faz isso, por exemplo, em Romanos capítulo 11, e versículo 33 e 36, quando ele vai mostrando as maravilhas da graça de Deus em Romanos, que é o Evangelho da Graça, e quando ele vai falando sobre a misericórdia de Deus, estendida para todos os homens, quando ele diz assim, que Deus encerrou todos os homens debaixo da misericórdia, do pecado, da desobediência, para que com todos usar de misericórdia, sabe o que ele diz? Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. E ele diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Irmãos, quando Paulo diz assim, glória na igreja, ele vai falando de coisas tão gloriosas, ele vai se envolvendo naquela, né? E nós que somos pentecostais sabemos disso, né? Quando a gente, como pregador, começa a trazer aquela coisa gostosa, aquele ensinamento, de repente a igreja irrompe em glória, porque não tem como nós não sermos profundamente tocados pela palavra, para não irrompermos em glorificação. Não só glória no sentido interno, mas também essa externalização desse sentimento que é comum no nosso meio pentecostal. Paulo então sabe que ele pode glorificar a Deus sem nenhum problema. E então ele começa a dizer, no subtópico terceiro, a glória devida a Deus, né? Efésios 3, 21, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações e para todos sempre. Paulo conclui repetidamente a oração e profere uma poderosa exclamação, a ele a glória. Paulo, percebendo, irmãos, que as suas mais altas aspirações não causam tensão em Deus, nos recursos divinos, ele rompe numa doxologia da qual declara a glória e a magnitude do poder de Deus. É como se Paulo estivesse dizendo, como o poder vem de Deus, como todas essas maravilhas vêm de Deus, então nós precisamos glorificá-lo. A sua glória, né, é a soma de todos os seus atributos. Alguns expositores chegam a dizer que glória não é um atributo de Deus. A glória é a soma de todos os seus atributos. E interessante que Paulo declara que essa glória é mais precisamente e claramente reconhecida na igreja. Glória, pois, na igreja. Por que na igreja? Porque a igreja é um mistério oculto que foi revelado. Porque é na igreja que Cristo agora, Deus por meio do seu Espírito se revela. Portanto, ele diz, glória, pois, na igreja e em Jesus Cristo, que é a plenitude da representação da glória de Deus. Concluímos então, meus amados irmãos, dizendo que a primeira parte dos escritos de Paulo, até o capítulo 3, termina com oração. Paulo ora já no capítulo 1, Paulo ora agora no capítulo 3, intercede pelos crentes para que esses possam viver toda a plenitude de Deus. E nós convidamos você para que nós possamos nos unir também em intercessão. Este momento que estamos vivendo é um momento que nós precisamos, é importante pregadores, é importante pessoas que cantem. Nós vemos aí no Facebook, no Instagram, em todas as outras redes sociais, muitos expositores da palavra, muitos cantores fazendo suas lives, tudo isso é importante, mas neste momento nós devemos colocar como prioridade a intercessão. Clamem por nosso país, clamem por nossa igreja. Clame por aqueles que perderam pessoas para que possam ser tocadas de uma maneira pelo Espírito Santo. Clame por aqueles que têm os seus enfermos, que estão sendo afligidos com essa doença e com essa praga que tem sido enviada contra o Brasil. E clame para que depois de tudo isso, a igreja possa viver como verdadeira dispenseira dos segredos de Deus, um momento expressivo de glória para que o nome do Senhor seja glorificado. Essa lição é uma lição que chama a nossa atenção, não somente no aspecto de entender, mas de experimentar esse momento de intercessão. Ore, clame, interceda, e assim o nome do Senhor será glorificado. Portanto, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos ajude. E você que está conosco, nós rogamos agora a você
que possa se inscrever, você que ainda não é inscrito em nosso canal, também possa assinar o sininho com as notificações. E nós voltaremos, com a ajuda de Deus, na próxima semana, com mais uma aula para a glória do nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Escola Bíblica Pentecostal em Foco.